This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Bom, eu já tenho 27 anos de jornalismo. Eu comecei aqui mesmo na RBS TV como repórter de esportes. E essa é uma profissão que ela entrou na minha vida assim meio que, não sei, eu acho que já era assim, ó, bem, não era, foi planejado, sabe, mas foi ao natural, porque esses tempos eu encontrei lá na minha mãe algumas gravações de fitas cassete daquele tempo, em que eu era uma criança e eu entrevistava todo mundo com o gravador do meu pai, assim, as pessoas na minha casa, durante as festas de Natal, festas de finais de ano. Então eu até encontrei coisas super curiosas, assim, a voz do meu avô que já morreu e tal. Mas assim, era uma brincadeira que eu fazia com o gravador do meu pai. Meu pai foi jornalista e eu sempre tinha muito paixão, assim, por isso, sabe? Pegar aquele gravador, assim, era meu sonho. Largava qualquer boneca para brincar com o gravador dele. E gostava muito também de ir com ele lá na redação, quando ele fazia, principalmente aos sábados, que eu não tinha aula e que ele ia fazer o comentário dele. Eu adorava ir lá e entrava por toda a redação para conhecer o esporte e passava para os outros, não só pela rádio, mas pelo jornal. Enfim, curtia muito isso. E gostava muito de ver ele trabalhando também, fazendo os textos dele, perguntava por que ele fazia isso ou aquilo. Mas quando eu realmente falava na minha profissão, eu dizia que eu queria ser médica. Então eu não acreditava muito assim que aquela seria a minha profissão, o jornalismo, nem pensava nisso. Só quando foi chegando no vestibular eu não conseguia me imaginar assim, num consultório médico, trabalhando como médico. Eu gostava dessa coisa de contar histórias, porque o jornalismo é isso, né? É um contar histórias, é você saber o que está acontecendo e passar para os outros isso, contar um fato real, né? Então aí eu fui me apaixonando por essa profissão e vi que era isso que eu queria fazer. Ainda resisti um pouquinho, porque primeiro eu fui fazer publicidade e propaganda, mas aí já durante o curso eu vi que as cadeiras que mais me interessavam dentro da comunicação eram as de jornalismo mesmo, então eu fui para o jornalismo. Como eu falei para vocês, então eu comecei como repórter esportiva, depois eu passei para a bancada para apresentar o Bom Dia Rio Grande e a Rede Regional de Notícias, que era o noticiário que tinha dentro do Jornal do Almoço. Depois eu fui para a Globo, fiz o Jornal Hoje por 3 anos e meio e voltei para fazer o Jornal do Almoço. E voltei também porque achava muito importante aprender esse jeito mais natural de fazer jornalismo. Naquela época, os jornais de rede nacional assim, ainda eram jornais muito quadrados, aquela coisa muito formal. Eu até digo que antigamente assim, os apresentadores não tinham assim daqui para baixo, né? Eles eram só assim, ó, só a cabecinha que aparecia no ar, se você pegar os jornais feitos ali por Cid Moreira e Sérgio Chapereira, era tudo assim. Depois aos pouquinhos eles foram abrindo mais a câmera e apareciam os braços e tal. E hoje em dia a gente caminha no estúdio, né? A gente aparece de corpo inteiro, até mesmo no Jornal Nacional já está assim. Mas foi uma informalidade que veio aos poucos. Antigamente era uma coisa assim muito mais assim, né, quadradinha. E eu acho que isso foi o que o jornalismo conseguiu, sabe, falar mais assim, naturalmente para o público, como se estivesse contando realmente uma história para alguém. E isso foi o que mais mudou no jornalismo, desde a época que eu comecei até agora, que eu percebo. Hoje a coisa é muito mais natural, você conta as coisas, você vive aquilo, você pode se emocionar, exatamente, né? E isso que eu acho que dá mais credibilidade, porque senão também, né, as pessoas não tinham interesse em ficar vindo ali um papagaio falando e não sentir que aquilo era uma coisa verdadeira. Então hoje o jornalista precisa realmente ter muito conhecimento. Isso que mudou, precisa saber muito bem o que ele está falando para que ele possa, né, passar essa credibilidade maior, passar essa coisa verdadeira para o seu público. O que é ser jornalista? Pois é. Hoje em dia, o que é ser jornalista? Quando eu fiz jornalismo, quando eu me formei há 22 anos, era buscar os dois lados da informação, né? Era ouvir a fonte, que te diz A, e ouvir o outro lado que te diz B, e ser o mais isento possível. Isso é ser jornalista, é informar com isenção, com imparcialidade. E claro que com a internet, com tudo que apareceu, com opiniões, surgiu um jornalismo mais opinativo, de pessoas que tomam mais posição em alguns assuntos, o que eu não acho ruim, porque as pesquisas têm indicado
que cada vez mais os meios de comunicação têm que se posicionar para conversar melhor com o leitor. Então, aquela coisa de ficar em cima do muro não é uma tendência para o jornalismo do futuro. O jornalismo do futuro, ele se posiciona. E ele combina mais com o meu jeito de fazer jornalismo e o porquê que eu fiz jornalismo. Porque eu gosto de ter minha opinião, eu gosto, claro, de ouvir todos os lados, mas eu acho importante que a gente tenha a nossa opinião e seja transparente. Porque a gente não vai agradar todo mundo nunca, e assim fica possível que as pessoas se identifiquem ou não contigo, te sigam ou não, ou procurem com quem elas se identifiquem ou não. E eu tinha um colega meu que era... O pai dele, na época, era presidente da TVE. E aí eu ia muito bem nas cadeiras de tele, e aí ele me disse que abriu uma vaga no esporte amador e me convidou para ir fazer um teste. Aí eu passei, fiz um estágio de quase um ano na TVE. E aí fui convidada para ir para Bandeirantes, fiquei um mês, aí trocou a diretoria, botaram todo mundo na rua, fiquei desempregada não, porque eu não era formada, fiquei sem estágio. E aí me formei e tinha uma vaga aqui no arquivo fotográfico. Imagina, na época não tinha câmera digital, né? Arquivo fotográfico, que arquivava foto. E aí eu trabalhei, aí fiz teste para ser repórter do Dona, passei. Aí fiquei de repórter do Dona uns 2 anos. Aí fui para São Paulo, para ficar lá um tempo, para ver o que acontecia. Fiquei escrevendo para cá, queria muito trabalhar fora de Porto Alegre. Nada aconteceu. E aí me convidaram para voltar para fazer a contracapa do segundo caderno, que hoje é feita pelo Lerina. Aí eu voltei, fiquei mais 2 anos, e aí me convidaram para ir para a revista Época em São Paulo. E aí eu fiquei fora de Porto Alegre 10 anos. Aí trabalhei na Época, aí trabalhei na Isto é Gente, aí fui para Barcelona, tirei 2 anos sabáticos. Aí voltei, aí trabalhei no Estadão, trabalhei no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhei no Isto é Gente no Rio. E aí voltei para 0 Hora para ser editora do Dona. Então eu voltei para onde eu comecei, né? E não me imagino em TV, nunca mais imaginei em TV. Aí eu me reconheci no jornal. E engraçado, porque eu já devia ter me reconhecido há muito tempo, porque eu escrevo diário desde os 12 anos. Então escrever já era uma coisa muito minha. E eu tinha aquela neura com TV, mas graças a Deus a porta da TV não se abriu, porque a redação é muito legal, a redação de jornal e revista. Bom, o que é ser jornalista? Ser jornalista, para mim, é você ser um instrumento para comunicar o seu leitor sobre aquilo que ele está lendo, aquilo que você escreveu, você comunicar a pessoa que está te ouvindo ou a pessoa que está te assistindo. Para mim, ser jornalista é isso, é ser um instrumento da notícia, você passar da melhor forma, com a maior porcentagem de verdade, com a maior porcentagem de sentimentos, tudo o que aconteceu para a pessoa conseguir se sentir dentro da história. E o que é jornalismo? É isso. Jornalismo é contar a história. Então, ser jornalista, você vai ser instrumento do jornalismo. É a forma que eu enxergo o jornalismo. Jornalista é o profissional que trabalha com a busca constante da informação, a fim de comunicar os fatos corriqueiros do dia a dia e os assuntos relevantes da sociedade. Na minha opinião, o jornalismo é a arte de noticiar fatos.